Boa tarde, meu nome é Rodrigo Grota, estou aqui para fazer a mediação do Café com Quê, numa edição especial em parceria com o Espaço Vila Rica, né? Tradicionalmente o Café com Quê é um projeto do Sesc Cadeião, que é realizado no Espaço do Sesc Cadeião, e promove encontros, discussões sobre as mais variadas linguagens, né? Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Flávio Rocha de Curitiba, né? Que é um estudioso do Super 8 no Paraná, e também acho que em outros estados, ou história do Super 8 no Brasil. E daí a gente teve a ideia de chamar também o Caio Cesaro. Quando eu conheci o Caio, eu era ainda estudante de jornalismo, o Caio tinha feito uma monografia na sua graduação em jornalismo sobre a história do cinema em Londrina. E, consequentemente, essa história incluía as produções em Super 8, a partir de 65, do seu Lourenço Esquedo e de outros realizadores, né? Então, vai ser muito interessante ter também essa visão do Caio sobre a produção local em Super 8, que até depois motivou muito da produção contemporânea, né? E também da sua visão um pouco mais ampla também do Estado, né? Então, acho que eu vou passar para você agora a palavra, e você vai ter uma apresentação também, né? Bom, pessoal, eu sou o Flávio Rocha, eu vim de Curitiba, mas a minha família é do litoral, tá? Tem que falar isso. Meus pais são de Morretes, mas moram em Antonina. E eu pesquiso o Super 8 há uns 20 anos, mais ou menos isso, talvez um pouco mais. E sempre pesquisei a questão dos festivais. Eu vou falar rapidinho aqui, até por conta do horário, né? Eu já falei algumas vezes sobre a história do cinema Super 8 no Paraná, mas essa história do cinema no Super 8 no Paraná é Curitiba Litoral, né? Porque lá se concentravam os festivais e tal. Mas sempre ouvi essa história da produção aqui de Londrina por conta do Lucas Vega, que é parceiro dos festivais de Super 8, né, do Curta 8, do Super Off, e ele sempre contou e tal. Inclusive, não sei se você lembra, acho que a gente já conversou lá em Curitiba. Em 2007 eu vim aqui para Ampu, que era um encontro regional de história, e vi o Satoru Uso lá na UEL. Acho que eu comentei uma... Não sabia, não. Inclusive, tem um texto meu publicado na revista acho que de história do Ministério da Imagem, da UEL, sobre a Dinafilme, que era a distribuidora do movimento cineclubista. Para não se perder, Rodrigo, por favor. Começando aqui, 65, 72, início do surgimento. Tranquilo. Pode passar. Bom, cinema tem vários formatos, né? Só para ilustrar. O que interessa a gente é isso aqui, né? 35, 16, Super 16, 9,5, 8 e Super 8. E o Super 8 surge em 65, que é a Kodak que faz. Por favor. Para a gente pensar cinema doméstico, né? Eu não coloquei ainda o 9,5, já deveria ter colocado, para atualizar. Mas em 23 surge o 16 e em 32 surge o 8mm. Para a gente explicar aqui qual é a diferença entre o Super 8 e o 16 e o início do 8mm. O início do 8mm era o 16 com o dobro de perfurações. Você colocava na câmera, filmava de um lado, virava o filme, colocava de novo na câmera, filmava o outro lado, revelava, depois cortava e juntava os filmes. Depois surgiram as câmeras 8mm, que faziam já existia esse filme em 8mm, né, disponível. E, para vocês entenderem, a diferença do 8 para o Super 8 é o tamanho da perfuração da película. Enquanto o 8mm continuou com o mesmo tamanho do 16, o Super 8 diminuiu e isso aumentou o tamanho da definição da imagem, ou seja, aumentou a qualidade. Gente, eu não sei se vai dar tempo de passar, eu quero passar as coisas mais para frente, mas fica a dica desse programa que é bem legal, é uma produção de 2012, 2013, 2010, do Clóvis Molinari, que trabalhava no Arquivo Nacional no Rio. É um programa em parceria, em coprodução com o Canal Brasil. Tem, se não me engano, 13 episódios sobre Super 8. Não é uma visão completa, mas é uma visão bem bacana sobre o que é o Super 8. Fica a dica, é bem legal. Você encontra no YouTube, encontra no Vimeo. Vale a pena ver.
para a gente falar um pouco do início da produção de Super 8 no Brasil. As primeiras produções são do final da década de 60, quando chega efetivamente aqui. Inclusive, eu vi o filme da Gal, e o filme da Gal, já em 66, começa com câmera Super 8. Eu falei, peraí, isso aí está estranho. Não chegou assim, não foi tão fácil. Foi final dos 60, 68 para frente. Mas fica aí, né, uma derrapadinha ali. Teoricamente seria possível, mas eu acho improvável. Existe esse registro dos primeiros filmes Super 8 no Brasil? Você falou que o Izquierdo fazia... Então, Então, outro cineasta que eu sei que fez filmes no final dos 60 é um cineasta catarinense, na verdade, acho que ele é estrangeiro também, que é o Rassis. Tem os filmes que foram... tem no YouTube, no Festival Inflamável, no canal do Festival Inflamável, que também é desse finalzinho da década de 60. Fora isso, Ivan Cardoso, já ali 70, 71, os filmes que ele fez com o Torquato Neto e essa produção carioca, assim, mais mesmo assim. Para a gente falar assim de uma forma mais ampla sobre o cinema Super 8 no Brasil, ciclos regionais de produção, da mesma forma como foi nesse primeiro cinema no Brasil. A gente tem Bahia, Pernambuco, Paraíba, Paraná, São Paulo e Rio Grande do Sul, os principais produtores. Isso, como pesquisador, eu estou falando enquanto registro, né? Eu só vou conseguir historiar a partir do documento. Então, de trabalhos produzidos a respeito, de jornais que você consegue pesquisar, esses são os principais. Isso não quer dizer que não tem registro de produção do Acre, mas ninguém escreveu a respeito ainda, né? Então, eu peguei os principais. Onde tinha festivais também. É muito pautado pela questão dos festivais. Talvez Minas Gerais tenha, né? Então, provavelmente sim, mas eu nunca encontrei nenhum, por exemplo, no boom dos festivais, que é de 73 para frente, não tem nenhum festival que aconteça ali. E também, eu pesquisei no mestrado, eu fiz em São Carlos, na Imagem e Som, os festivais que aconteciam em São Paulo, os festivais do GRIF, do Grupo dos Realizadores Independentes de Filmes Experimentais, os super festivais do filme Super 8mm. E eles aconteceram de 73 a 83. Foi o festival que durou mais tempo e era um festival gigante, assim, tipo 1000 pessoas por sessão. Era uma coisa absurda, assim. E tem muito registro a respeito, os filmes são muito bons dessa época. Se vocês tiverem interesse, é uma história bem bacana, fácil de encontrar, hein? A minha dissertação. E tem histórias tipo impagáveis, assim, do o Jairo Ferreira. Olha só que dificuldade a gente lembrar essas coisas, né? Então, o Jairo Ferreira, ele foi júri, acho que em 75, no Festival do Grife, e ele escreveu um texto reclamando de como o Grife era muito querendo ser profissional para o Super 8 e não sei o que lá, e escreveu um texto na Folha, reclamando das lojas fotógrafas. As lojas fotógrafas eram do Thomas Farkas, né? E patrocinavam o festival. E, tipo, metendo pau, assim, no festival. E o Thomas Farkas e o executivo dele na época, que era o Henrique de Macedo, que cuidava da loja fotótica, eles fizeram uma réplica no jornal, falando, não é bem assim, porque aquele ano só estava aceitando filmes feitos em 24 quadros, pensando na televisão, por conta da telecinagem, né? E os filmes do Jairo eram feitos em 18 quadros, para durar mais tempo o filme e tal, né? E daí ainda teve a tréplica. Eu não falei nada, cara, que é isso que vocês estão falando aí e tal. É uma historinha bacana, assim, que tem registrado no meu trabalho. Então, principais festivais são esses aqui. Campinas começou com o Claudinei Perina, que inclusive é um baita realizador, os filmes dele são muito bons, tem vários sci-fi. Foi o primeiro festival da América Latina de Super 8, em 73, mas por uma diferença pequena de tempo com o Festival do Grife em São Paulo. Tá? E daí já em 74 teve o festival que o Silvio Bach fez em Curitiba, com apoio da Embrafilme e tal.
Acho que nem era Embrafilme ainda, era o INC, que teve 2 edições, depois teve o Festival da Escola Técnica, depois Escola Técnica, depois Cefet, né? O TFPR hoje em dia, teve 5 edições, foi, de acordo com aquilo que eu estudei, assim, o segundo festival mais importante do país, primeiro de São Paulo, depois de Curitiba, mas teve a jornada de curta-metragem da Bahia, que recebeu filmes em Super 8, teve o Festival de Gramado, que a partir de 78 começa a receber filmes em Super 8. Eu acho que esses são os principais festivais, e vários festivais, principalmente no Nordeste. Penedo, em Alagoas, teve festival em Recife também, mas não com muitas edições. Então, teve um movimento razoável, assim. Aqui o Festival de Campinas, ali o José Augusto Iversen, não sei se já ouviram falar do Iversen, ele é um realizador, né? Infelizmente ele nos deixou, de Curitiba, talvez um dos super-8istas mais importantes do país. A gente teve uma retrospectiva não. Bom, a filmografia dele se perdeu. Tem um único filme que restou por conta que ele ganhou o Festival do Grife no Miss São Paulo, que é um filme super importante, assim. Inclusive, bom, dia 27 de outubro foi o Dia Mundial da Preservação Audiovisual, né? E a BPA, né, a Associação Brasileira de Preservação, fez uma listagem de filmes para comemorar, e entre os filmes que estava o filme do Iversen, o Daniele, Carnaval e Cinzas, que é sobre uma travesti que ganhou o prêmio de melhor do baile dos enxutos da Sociedade Operária de Curitiba. Então, discutia a questão da sexualidade e tal, no final da década de 70, um filme super importante, assim. Bom, a Jornada da Bahia, né? Tem uma colega minha que estudou, que é a Isabel Melo, ótimo trabalho dela também, e ela estuda na perspectiva do Super 8, assim. Um outro detalhe, o Iversen, ele ganhou o principal prêmio da jornada em 1976, um filme chamado A Lenda dos Crustáceos, rodado na Ilha do Mel, e ganhou, foi um ano em que, na jornada, filmes em 35, 16 e Super 8 tinham pé de igualdade. Ou seja, ele passou na frente dos profissionais, digamos assim. E, nesse ano, teve um filme do Valêncio Xavier com o Oswaldo Candeia, Visita ao Velho Senhor, rodado em 16. Roteiro do Valêncio Xavier e rodado pelo Oswaldo. Bom, Gramado, tem alguns registros, não tem nada a respeito escrito academicamente sobre o Super 8 em Gramado, eu acho que faz falta isso. Eu também não tenho dimensão de como foi, até quando durou, quando teve, quando não teve, tem alguns registros esparsos, assim. O Aramis Milach escrevia a respeito, sempre do Super 8 em Gramado, mas também é esparso. Eu fui em julho lá no Super 8 em 2007. Então... O pessoal entrava, assim, com essa premiação e tal, o Jair Base sendo bravo lá com os caras, eu estava imponente e tal. Mas até 2007 eu sei que teve, porque eu estava no julho desse ano. Então, mas assim, não tem nada, nem mesmo registro do festival, acho que tem, a respeito. Bom, esse é o Festival do Grife. Nós temos aqui Abrão Berman e Malu Alencar. O Abrão Berman é conhecido como o Papa do Cinema Super 8 no Brasil. Ele que fomentou boa parte do movimento superoitista no Brasil como um todo. É uma figura, assim, um produtor cultural absurdo. Ele trouxe o Gene Kelly para o Festival de Super 8. E o Gene Kelly sapateou. É isso. Tipo, a Eva Vilma ia apresentar os festivais. Johnny Herbert. Era uma coisa assim, ele gostava do mainstream mesmo, assim, ele gostava do Star System. Era o que ele gostava de musical e tal. Tanto que tem essa questão do grife, assim, muitos dos realizadores, principalmente os do Nordeste, falam, Festival do Grife é muita perfumaria, entendeu? Não, a gente não gosta. Em 2017, se não me engano, o Edgar Navarro veio para o Curta 8, teve uma retrospectiva dele. O Abrão era uma figura meio
E o Edgar Navarro é uma figura louca, né? Não sei se vocês conhecem, mas assim, eu fiz a mediação com ele. Ele falou de tudo, menos de cinema. Foi um troço louco assim, mas foi divertido, foi bem divertido. Importante falar, Griffith tinha uma escola de cinema Super 8 na década de 70, tipo, muita gente importante passou por essa escola. Jaime Monjardim, a Marisa Hort, Carlos Porto, um monte de gente importante do audiovisual que fez carreira depois passou pela escola do Griffith. Podemos seguir. Eles tinham um programa de televisão. Eu estou fazendo doutorado agora na História na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba, e estou estudando especificamente Você pode dar um play, por favor? Essa é a vinhetinha do programa. O programa durou de 75 a 81, 6 anos de programa, e semanal, um programa que fomentava a produção. Tinha sempre um filme passando, um programa de meia hora, dicas de como filmar melhor. Bem legal, assim. O único problema é que o programa não existe mais, né? Tem o primeiro programa e o último programa. E é isso. Fora isso, roteiros. É isso que eu vou analisar. Eu acho que é isso. Ó, Teatro São Pedro, em São Paulo. Os primeiros festivais foram lá, era lotado. Eu não conhecia o teatro, eu fui esse ano por uma apresentação, uma exibição do Metrópolis com orquestra ao vivo, assim. Daí eu fiquei imaginando como que eram os festivais de Super 8 e tal. Nessa época, depois eu conto essa história que eu vou me lembrar depois. Bom, esse aqui é o final do Griffith, em 84, ou seja, marca meio que o final desse ciclo do Super 8, né? Que vai até meados da metade dos 80. Não que as pessoas não continuaram produzindo Super 8, mas o boom do Super 8 acabou aí, mais ou menos nessa época. E temos aqui os principais festivais que aconteceram em Curitiba, né? Primeiro, 74, 75, Festival do Silvio Bach. Depois, a Mostra Nacional, que aconteceu de 75 a 79 na antiga Escola Técnica, Cefet e o TFPR. Daí tiveram outras duas iniciativas de festivais esparsos. Esse é o cartaz do primeiro festival. Tem toda uma discussão em torno das políticas públicas da ditadura militar, políticas de cultura, né? Em relação a esse festival. Tem uma professora do programa de História que escreveu um texto sobre os festivais, sobre o Silvio Bach, nessa época, que discute isso. É um texto bem legal. Inclusive, fala sobre publicidade, conexão com o cinema Super 8 e política pública para a cultura. E temos aqui várias figuras importantes, inclusive o Zóio Candeia está aí, está o Valência Xavier, está o Percy Tamplin, Paula Vartuk e o Abram Berman está ali também. Podemos seguir. Não vai dar tempo da gente ler isso aqui, depois eu posso passar para vocês, mas é um texto do Aramis Milati falando a respeito. Um fotograma de um filme feito pelo Abram Berman no Festival de Curitiba. Aqui é um depoimento que ele pegou dentro das dependências da Escola Técnica, com o pessoal do júri do festival. Mas acho que não vai dar tempo. Também, uma coisa importante que aconteceu em Curitiba, no Cefet, a Embrafilme patrocinou um centro de produção de filmes didáticos dentro do Cefet. E vários filmes foram feitos. Tem um acervo de, sei lá, uns 50, 60 filmes feitos dentro do Cefet, com o apoio do MEC e da Embrafilme. Bom, se vocês não conhecem os filmes das irmãs e do irmão Wagner, vale muito a pena conhecer. São animações ótimas, assim. Esse é um filme é uma poesia do Jaime Lerner, A Cidade dos Executivos, que fizeram essa animação. Foi uma animação que o Jaime Lerner levou para a ONU, numa dessas conferências sobre urbanismo, uma coisa assim. Bom, A Escura Maravilha, filme de Severo, tem no YouTube,
É um filme muito bonito, ele ganhou vários prêmios com esse filme, ganhou prêmio inclusive em São Paulo, no Grife. Filme do Vesaro. Esse filme, inclusive, diz que o Carlos Reichenbach gostava muito desse filme, do Vesaro, das vitrines em Curitiba, mas vocês vão ter que procurar no YouTube, que não vai dar tempo. Grazi na Terra de King Kong, que é um filme feito no litoral, do Ciro Matoso. Tem um documentário sobre o Ciro Matoso, do Bruno Costa, que é bem legal. Quando ele fez, eu falei, porra, cara, por que eu não... né? E passou, e ele fez. É isso. Esse é um dos filmes que eu acho mais lindos de toda a cinematografia, um dos que eu acho mais lindos da cinematografia mundial, que é o Mané da Paz, Fabricante de Viola, do Celso Lick, um filme feito em Paranaguá. Além do Super 8, eu trabalho muito com cultura popular, principalmente fandango, e minha família é do litoral, então para mim isso é importante. Daniele, Carnaval e Cinzas, o filme que eu falei. O Iversen foi o único super-oitista não paulistano nem radicado em São Paulo que ganhou o principal prêmio no Grife. Então, eu acho isso importante falar, assim. E esse filme é um filme muito legal. A gente passou esse ano Closes, que é do Pedro Nunes, da Paraíba, não sei se vocês já viram, que é um filme que é muito próximo a esse, não sei, esse cinema queer que teve no final dos 70 na Paraíba. É um troço bem... Putz, é massa, é bacana, assim. É punk rock. Deixa eu ver... Isso, Super 8 não morreu, continua aí. Podemos continuar. Acabou já no finalzinho do Festival do Grife, que era patrocinado pela Fotótica, do Thomas Farkas e tal. Surgiu o Vídeo Brasil, né? E meio que a Fotótica começou a patrocinar também e meio que substituiu. Tem um programa do TV Senac que fala do Vídeo Brasil, também tem no Vimeo, tem no YouTube, tem um trechinho que daí a Solange Farkas fala, era uma época de mudança, estava mudando do Super 8 para vídeo e tal. Vale a pena também conhecer essa série que fala sobre esse início da produção de vídeo no Brasil. Então, essa conversa com vocês aqui é uma coisa que eu já espero há algum tempo, por conta de já ouvir muito esse papo assim, da produção que vocês faziam aqui. E, para mim, também tem essa questão do elo perdido do Super 8, né? Que é esse período do meio dos 80 até o início dos 2000, em que, teoricamente, não se produziu o Super 8, mas se produziu, né? E o Sérgio Concílio, e junto com a Vera, o Marcos, isso, continuaram produzindo, fazendo oficinas. Então, existe essa ligação de ainda continuamos produzindo e tal. Eu acho isso importante, eu queria saber de vocês isso. Acho que dá para começar já o papo e... Pessoal, então passando acho que agora para o Caio, né? Como o Sérgio Concílio ali antecipou, né? O Caio Cesaro criou em 99, junto com o Peraro e com o Fernando Denares, a Mostra Londrina de Cinema, Super 8, né? O pessoal competitivo era Super 8. E, se não me engano, no estudo do Caio, não sei se o Ponte Dura fez uma coisa de Super 8 dos anos 80, você pode falar mais, né, Caio? E, recentemente, eu tinha uma informação que a Nitz tinha dirigido um curta com o pessoal do Proteu em Super 8, mas não sei se encontraram isso, então você podia também falar dessa... Além do Lourenço Esquerdo, né? Que talvez seja o pioneiro do Super 8 em Londrina, né? Então, passar para o Caio. Bom, boa tarde para todo mundo. Parabéns pela pesquisa, por esse resgate histórico, né? Eu acho que, logo no começo da sua fala, você falou uma questão chave, que é a questão do registro, né? Se as pessoas, se não houver quem vá lá, registre, também o trabalho de outros pesquisadores fica mais complexo, né? A gente sempre fala que algo vira notícia depois que sai publicado no jornal, né? E a gente também, no campo da pesquisa, tem esse mesmo processo. A gente precisa das pessoas que vão colhendo. E aí, assim, eu vou dividir essa minha fala em 3 partes e vocês vão me acelerando para eu não me estender muito. A primeira eu vou falar do Super 8 em Londrina, dentro desse processo da pesquisa acadêmica que eu fiz de graduação. Depois eu vou falar desse processo da retomada do Super 8 em 98,
e de um certo movimento que participei junto com o Lucas Vegas, o próprio Sérgio Conselho e outros. E aí, o terceiro, falar da Mostra Londrina de Cinema, que meio que se junta. Bom, em 93, aqui em Londrina, portanto, há 30 anos atrás, em março, por iniciativa da Secretaria de Cultura, a Secretaria queria fazer um evento de cinema, de vídeo e cinema. O professor Alcides Carvalho era o secretário, na equipe estava a Vanderly Belotti, o Kennedy Piau, enfim, várias outras pessoas, que aqui a gente nunca lembra de todo mundo. A Dora Barnabé, né? Ana Aromatário, enfim, tinha um monte de gente bacana que participava daquela equipe. Era a primeira... A Secretaria de Cultura tinha sido formalizada no final da gestão do Antônio Bellinati, em 92. Então, quando entra um governo do PT em 93, essa efetivamente é a primeira gestão completa de uma Secretaria de Cultura aqui no município de Londrina, né? E aí, o que eles fizeram? Eles queriam fazer um evento de cinema. Aqui também estou mostrando uma Secretaria de Cultura naquela época que realizava os eventos, as atividades, né? Hoje em dia isso é terceirizado para a sociedade através de programas como o PROMIC, Programas de Incentivo à Cultura. E o que eles fizeram, assim, fizeram uma chamada na imprensa convidando pessoas da comunidade que queriam participar da equipe de organização, né? Então, eu li, de alguma forma, acabei sabendo disso e fui lá. Eu já era estudante de jornalismo na UEL, desde 91, então, em 93, eu fui para essa reunião que teve na Secretaria de Cultura e acabei virando uma das pessoas que colaborou na produção do primeiro Encontro de Cinema e Vídeo de Londrina. E, nesse primeiro Encontro de Cinema e Vídeo de Londrina, veio para cá o José Jufli, lançando um filme chamado Maldição de Sampaco, um longa-metragem. O Jufli está ainda baseado no Rio, né? E o pai dele teve uma indústria, em algum momento da vida, aqui no Parque das Indústrias Leves, em Cambé. Se não me engano, o pai dele trabalhava com uma indústria de carrocerias, de caminhão, alguma coisa do tipo. Então, ele tinha essa ligação com a cidade. O Arrigo é da trilha do filme, não é? Do Maldição de Sampaco, se não me engano, ele tem música nesse filme. Então, tinha algumas conexões com Londrina. E o diretor veio para cá, e no debate no dia seguinte, naquele momento, início da década de 90, a gente tinha uma situação na televisão brasileira, e aí, sobretudo, estamos falando da Globo, tinha uma predominância das imagens do Rio e São Paulo, do eixo Rio e São Paulo, e aquele estereótipo Nordeste, né? Então, e aí se falava do cinema como alternativa, de também contar a realidade de outros lugares, e por aí vai. E o que ele falou, assim, que Londrina e as cidades do interior precisavam ser autossuficientes em imagens. Então, aquela frase me marcou e eu resolvi, estava no momento de decidir qual era meu tema de pesquisa, de monografia de graduação, né? E aí eu falei, vou pesquisar a suficiência imagética, né, de filmes produzidos na história de Londrina. E comecei perguntando, encontrava o Rodrigo e falava, e aí, Rodrigo, você sabe de algum filme que foi feito? Eu sei que fizeram isso aqui, mas aquilo lá não foi um filme, não. Aquilo lá foi um monte de gente que a gente se juntou e tal. Falei, não, isso é filme sim. Ia lá e anotava, né? Então, ia fazendo as fichas. Acho que as fichas que existem dos filmes do Lourenço Esquerdo fui eu que fiz, né? Com a ficha técnica, e a sinopse, algum comentário de aspectos de produção dele e de tantos outros, né? E aí, o Lourenço Esquerdo, ele a gente tem um fenômeno interessante da participação de vários médicos na história da produção cinematográfica em Londrina, né? A gente tem o Orlando Vicentini, que produziu em 16, ainda nos anos 50, final dos anos 50 por aí. O Orlando Vicentini faz o filme dos 25 anos de Londrina, né? Que é um marco. Faz em 1954. Um dia qualquer, com os filhos, né? Ele faz aí a primeira ficção cor, né? Ele é um cara que trabalhou com Cinemascope, ele comprou uma lente Cinemascope para produzir um filme em 1959, né? Então, assim, esses caras tinham, né, um recurso para investir em equipamentos. E aí você me chamou a atenção, você me falar que as primeiras coisas que acontecem são efetivamente ali no final dos anos 60, né, de Super 8, e o dele aqui, em 68, ele já tem o Isótopos, que ele já considera relativamente uma produção madura. Fica à vontade, Rodrigo. Né? Que ele considera já uma produção relativamente madura de Super 8, né, que é o Isótopos. E ele fez vários outros filmes, participou do Festival do Grife e tal. Ele tinha a família que ajudava ele a realizar os filmes, dali sai o Peter Lorenzo, né?
O Peter Lorenzo, filho dele, era o principal ajudante dele nas produções. O Peter, até pouco tempo atrás, olá, Rigo, seja muito bem-vindo. E aí a gente, enfim, o Peter, tive a oportunidade de conversar com ele na época, ele me contou como é que era essa produção. Eles falavam que era produção caseira, mas quem trabalha com cinema no interior, assim, a gente fica sempre nesse meio caminho, né? De uma produção mais chamada de amadora, e muitas vezes o amador está porque você não consegue remunerar quem trabalha na equipe, né? E não pela forma como é trabalhado. O cinema naturalmente exige uma organização para ele acontecer, né? E aí a gente tem o Peter Lorenzo, que faz coisa em Super 8, a gente tem o Zanquete, que também produziu, nós temos o Lorival Ponte Dura, o Ponte, que também produziu o Super 8 aqui, nós temos um filme dos anos 80, na Universidade Estadual de Londrina, durante uma disciplina de teorias da comunicação, o professor era o Ivan Santo Barbosa, que inclusive foi meu professor durante o mestrado que fiz na Casper Libero em São Paulo. Ele também, num exercício dentro da disciplina de teoria de comunicação, produziu um Super 8. Mas não se tem o registro disso, nem o ano que aconteceu, né? A gente tem também a Solange, agora eu vou precisar procurar o nome, que Solange Moraes, que produziu um Super 8, provavelmente a primeira mulher com registro de ter dirigido um filme aqui em Londrina, né? Então a gente tem a gente teve a Associação Londrinense de Cineastas Amadores, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, que reuniu diversas pessoas aqui desse movimento, o próprio atual secretário de Cultura, o Bernardo Pellegrini, participou disso, né? O Lorenzo Esquerdo, o Raul Zanquete, o Carlos Eduardo Lourenço Jorge também participou desse movimento. Arrigo, você chegou a participar desse movimento de cinema aqui? Não, né? Enfim, e aí essas pessoas queriam se organizar e produzir mais profissionalmente. Mas todo mundo sabe da dificuldade dos anos 80, a gente entra nos anos 90, o Collor acaba com a Embrafilme todo o sistema de produção, né? Curiosamente, em 1990, eu achei tempos atrás uma cópia da prova da Escola de Cinema de Cuba. Eu fui fazer essa prova em 1990 lá em Curitiba, né? Então, foi quando eu vi que eu não conhecia esse cinema independente e que a base da prova de Cuba estava nisso, né? E aí eu começo, como pessoa, ainda com 17, 18 anos, pesquisar isso. E aí o que a gente tem é o seguinte: eu sempre gostei de cinema, e o que me atraía no cinema era ver aquela mágica dos 24, 30 quadros por segundo, 18 quadros por segundo, né, resultar em movimento, né? Isso sempre... e a magia, as sensações, as emoções que essa técnica resultava nas pessoas, né? Então eu queria entender como é que isso acontecia, isso é que me levou a fazer cinema, a procurar essa forma. Então eu fiz a monografia sobre a produção de cinema em Londrina, e aí pega um período que vai desde os anos 30, com o Rikomo Jihara, que fez as primeiras imagens aqui da cidade, até, né, esse movimento de Super 8. Até, na verdade, o primeiro encontro de cinema e vídeo de Londrina, em 1993. E aí, depois de terminar a graduação aqui, eu fui fazer uma especialização na Casper Libero, em São Paulo, e eu participei de uma disciplina chamada Adaptações de Obras Literárias para Cinema e TV, era uma perspectiva semiótica, o professor era o Antônio Adame, e aí a gente acabou montando um núcleozinho, um grupo de 4, 5 colegas da disciplina para começar a produzir roteiro. E eu e um amigo, o Braz Edson Paladino, a gente falou, bom, eu acho que para a gente fazer roteiros melhores, a gente precisa ir para um set, né, ver o que acontece. E foi aí que a gente toma conhecimento do trabalho que o Sérgio Concílio fazia. Eles se intitulavam um grupo Invasores da Tela, né, e eles produziam oficinas de realização em cinema usando o Super 8. Né? Então, por exemplo, para a gente, esse Super 8 chega como uma alternativa mais econômica e possível para se fazer cinema. Ele não entra com essa magia do experimentalismo, né, e tudo mais. Ele entra como uma possibilidade real de se fazer cinema, porque não se tinha ainda no vídeo uma coisa, né, também tão consistente, né? Embora muita gente boa fez coisas importantes nesse período aí com o vídeo.
E aí a gente foi fazer o filme. Eu, como o Sérgio falou ali, eu passava a semana em Londrina, trabalhando aqui, em outras, dava aula em Umuarama, Maringá e por aí vai. E no final de semana, sexta-feira à noite, pegava um ônibus de Viação Garcia, baixava na Barra Funda, ia para Castelio, passava a tarde inteira lá, manhã e tarde. Quando acabava isso, eu ia para o Espaço Unibanco, né, ver filmes brasileiros. A gente estava vivenciando, isso eu estou falando de 1996, a gente estava vivenciando a retomada do cinema brasileiro, né? E eram filmes que não chegavam aqui em Londrina. Então, foi aí que o Sessão Brasil, que era o projeto que ele citou, eu fiz um projeto e comecei a trazer filmes brasileiros para cá. Não sei se alguém aqui foi nessa Sessão Brasil alguma vez na vida, mas a gente trazia os filmes. Aqui vale a pena falar isso, porque o Vila Rica foi protagonista nisso, né? Foi o pessoal que deu apoio, porque qual era o conceito? O conceito era o seguinte: os filmes estava se retomando a produção cinematográfica no país, mas havia dificuldade de entrar em salas, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Então, eu fiz um combinado com o Araújo, né, que é o proprietário das salas, continua sendo proprietário das salas, estão lá no Catuaí, que assim, eu traria os representantes dos filmes para a pré-estreia do filme, então ele garantiria uma sessão de pré-estreia gratuita, de acesso gratuito, mas ele também garantia depois que o filme ficasse pelo menos uma semana em cartaz, né? E em contrapartida para o filme, eu dizia, você vai ter seu filme uma semana em cartaz, mas você venha para cá e na manhã seguinte participa de um debate em alguma universidade local. Então, foram mais de 10 sessões que a gente fez isso com bastante gente importante do cinema brasileiro e que permitiu também, né, um intercâmbio legal. Acho que quem chegou, Bruno deve ter convivido um pouco nesse tempo aí também, permitiu um intercâmbio bem interessante com as pessoas aí que vieram para cá, né? Veio o Selton Mello, Otton Bastos, Júlia Lemertz, quem mais? Os diretores, sim, veio Beto Brant, enfim, veio bastante gente bacana. A gente não tinha o festival de cinema, e aí a Sessão Brasil começa em 98, se firma em 99, vai 2000, 2001, não me lembro se chegou a acontecer em 2002. E aí, o que aconteceu é que eu estava fazendo o mestrado lá, fiz a oficina de realização em Cinema Super 8 e falei, cara, isso é algo para levar para Londrina. Então, conversei com o Sérgio, a Vera, o Marcos, e eles toparam essa aventura da gente vir, né, fazer uma mostra, uma oficina de realização em Cinema Super 8. E a gente fez na Casinha dos Anões, na Higienópolis, vocês se lembram daquela casa? Então, ali foi feito, o Bruno participou da segunda, né? O Guilherme Peraro participou da primeira. E aí a gente resultou no filme De Repente numa Tarde, foram 3 finais de semana, e neste momento está fazendo exatamente 25 anos que isso aconteceu, né? Começou em outubro, 3 finais de semana, então acabou no início de novembro. E teve uma repercussão bacana, eu acho que participaram ao todo, porque a lógica dessa oficina de realização Cinema Super 8 era assim, chama um grupo de alunos, tipo 15 pessoas, aí um primeiro dia é meio geral sobre cinema, aí já no segundo dia do final de semana divide em equipes, então concentra com uma turma fotografia, outra turma produção, outra turma direção, e aí a turma da produção trabalha a semana inteira arrumando os elementos para fazer a produção, a equipe de direção vai decupando o roteiro ali, eles já levavam um roteiro pré-definido, né, que é um roteiro que fosse possível filmar num final de semana. Então, aí no segundo final de semana, já seguinte àquele primeiro, se filmava, e aí se passava 15 dias, porque o filme era mandado para fora do Brasil ainda. Naquela primeira, a gente mandou para fora, acho que mandava para os Estados Unidos para revelar, para voltar, e aí a gente montava, e foi montado em Moviola, né, no primeiro, acho que o segundo já foi em vídeo, se não me engano. Então, e aí as pessoas saíram muito entusiasmadas, né? Fiz cinema, tem o primeiro filme, aquela coisa toda. Falei, bom, então a gente montou um núcleo de cinema na cidade com essas pessoas. Foi tudo muito rápido. Esse núcleo também acabou em 3 meses. Na primeira produção que foram fazer, aí eu fiz um roteiro, eu me lembro disso. A gente chamou o Marcão Careca para ser um dos atores, para fazer uma função de delegado, conseguiam a sala do delegado da delegacia de polícia e no meio das gravações a equipe brigou. Eu falei, bom, então acaba o filme, né? O objetivo era fazer o pessoal se juntar, então não tinha nenhum motivo de ficar forçando a barra, né? Então, eu lembro que a gente filmou um dia, e foi um projeto feito em vídeo, né?
Aí acabou a turma, acabou meio o núcleo de produção. Você estava nessa? Naquela que foi filmada na delegacia? Não, né? É. Aí, assim, olha, precisamos manter todo mundo junto, aquela coisa, o que tem de melhor? Festival, vamos fazer um festival. Então, aí o acordo com a turma foi, olha, vamos tentar arrumar patrocínio, né? Se não arrumar patrocínio, vamos ter que cotizar do bolso. Eram naquele momento umas 8 pessoas, que acho que tinham ficado nisso. Lembro que a gente fez o primeiro Mostra Londrina de Cinema Super 8, foi na Associação Médica de Londrina, e deu prejuízo, né? Quer dizer, não conseguimos o apoio todo. Aí, alguns foram, né, subindo pela tangente assim, outros falaram, eu vou pagar minha cota aqui, mas não quero saber mais disso, tchau. Ficamos eu, Guilherme Peraro e o Fernando Henares. Fernando Henares é arquiteto, está radicado em Curitiba já há muitos anos, e aí o Peraro resolve trabalhar com petróleo. Não sei se vocês, né, sabem dessa história, mas ele é um cara também que está nos 2 melhores ramos de financeiros do mundo, né, o petróleo e o cinema. E aí a gente acabou fazendo a primeira Mostra Londrina de Cinema Super 8, e também a gente ia com os filmes das oficinas para o Festival de São Paulo, né, que também nessa época teve o Festival de São Paulo, de Campinas e também de Gramado, né? E aí, só que o que eu percebo? Eu não tinha todo esse conhecimento da história do Super 8, dos festivais. Conhecia o Festival do Grifo, porque os filmes de Curitiba, porque o pessoal que produziu o Super 8 aqui enviava seus filmes para esses festivais. Gramado, quando a gente entra, a percepção é que é uma coisa que estava acontecendo mais ali da metade dos anos 90 para frente, porque se percebe nesse movimento anterior muito mais uma situação de experimentar, né, de fazer filmes, a coisa do experimental, linguagem, né? O Super 8 permitia isso. E a gente não, a gente entra para fazer o Super 8 dentro de uma perspectiva de querer fazer cinema. A gente não tinha dinheiro para 35mm. Eu me lembro, quando a gente fez o Cine Paixão em 2000, que era 35mm, custava... Um rolo de 4 minutos e meio, que é o que tinha, o rolo de 35, custava tipo R$4.500, se não me engano, né? Então, se você fizesse 3 tomadas para 1, você tinha 1 minuto ali de material. Então, era uma coisa muito cara comparado aos outros, né? Então, 16 custava 1/3 disso, porque num rolo de 16mm você fazia 11 minutos, o Super 8 era mais curto, mas também era bem mais barato. Sem contar a questão do equipamento a gente conseguia emprestado, Super 8, a gente ganhava, né? A gente ganhava. Eu tenho umas 2 câmeras Super 8, projetor Super 8, tudo que as pessoas me deram, né? Já o 16, o 35 foi mais difícil. Aí, então, a gente consegue fazer um circuito com a turma do Rio Grande do Sul, especialmente Porto Alegre, com a turma de Campinas, com a turma de São Paulo e aqui Londrina. Depois alguns de Curitiba vão entrando para isso, né? Campinas ali também. Então tem o Lucas Vega, tem o Lamana, né? Tem, enfim, William Nestroza, que foram pessoas assim que ficaram com a gente por muito tempo. E a Mostra Londrina de Cinema Super 8 deixa de ser Super 8, se não me engano, em 2004, na 5ª mostra. Aí ela por um tempo, aí o Bruno que vai... A primeira é 99, mas aí 2000... Isso, que é a 5ª, 2003. Então, ela deixa de ser uma amostra só de Super 8, né? Embora, assim, fazer a amostra Super 8 era um negócio muito singular, porque a projeção, ela acontecia, a cabine de projeção ficava dentro das salas, ali na ML. Então, quando tinha a questão da troca do filme, você tinha também o cinema de sombras, né? Sabe aquela coisa? Porque precisava ter uma luz em cima dos projecionistas, aquela luz ficava jogando para o teto, então era uma coisa assim, era uma experiência surreal, né? E marcante. Hã? Tudo junto ali. Então, por mais que tenha, né, eu naquela época tinha 20 e poucos anos. Hoje, quando a gente olha para a turma de 20 anos, a gente acha que é jovem. Então, eu vou dizer que eu era bem jovem naquela época e a gente fazia tudo isso, né?
e ver agora, né, o Festival Kinoarte, que é aquele chegando à 25ª edição, então isso é uma construção muito bacana, e o que é importante é que não é feita de um só, né, é um monte de gente que participou disso. Provavelmente hoje pessoas estão envolvidas na produção do Festival Kinoarte, eu não conheço, né, então, quer dizer, não é assim um grupinho que virou dono disso, é uma coisa que foi absorvida mesmo pela cidade, pela comunidade. Então, isso é muito interessante, e o Super 8 ele é o embrião de tudo isso, né? Então, tem lá os nossos realizadores, a partir da década de 60, tem essa coisa da mostra, e tem essa questão de eu estar indo para São Paulo e vindo em Londrina, que fui trazendo esse movimento para cá, a partir do Sérgio Concílio. Eles foram super importantes, porque aquela oficina de 25 anos atrás deu prejuízo, e eles não me cobraram tudo que deveriam me cobrar. E topar ainda vir outro ano, que aí é quando você participa, né, que é o Manequim 37, que é realizado, e que muita gente boa está aí pelo mundo, né, que gente que participou daquele filme está por aí. Então, é isso, cada um vai fazendo um pouquinho, e ter um formato como Super 8. O Pandora, Foram 3, então. Foram 3 e uma, e o Moarama. O Moarama é aquela que a gente não teve. Lá era o De Repente Numa Tarde, é aqui. Que lá tem a Hora da Virada, chama o de lá. Então, esse fizemos lá, sim. E também. Ele foi exibido naquela mostra que você correu dos gansos, lembra? É que tem um episódio muito... Era assim, era mambembe o negócio, no sentido, né, poético da coisa, porque fomos eu, o Peraro e o Willy Nestrosa para o Moarama para fazer uma extensão da Mostra Londrina de Cinema. E a gente também, assim, uma das coisas que sempre funcionou para você fazer uma mostra é você ter um filme local, porque aí quando você tem esse filme local, quem participou chama os parentes, os amigos, etc. Então, você acaba trazendo um bom público também para a mostra, né? Então, essa estratégia sempre... E uma coisa vai relacionando a outra e o movimento vai crescendo. Então, nós fomos para o Moarama, a gente fez as oficinas, e depois nós fomos com a mostra. E aí, enfim... então, tem essas histórias aí. Mas, olha, obrigado por trazer essa lembrança do Super 8, porque esse é um formato... que é a razão da gente estar aqui hoje, né? De certa forma, e desse movimento. Então, duas questões. Essa documentação dessa época, desse início de festival, para mim é importante, caso tenha. A gente conversa depois, e lançando já uma questão. Bom, Curta 8 do ano que vem, a gente podia organizar uma oficina de tomada única para Londrina representar no Curta 8 ano que vem. Estamos jogando aí para o universo. Esse ano a gente teve o pessoal lá da Paraíba, como conhecem também, e a gente já botou na cabeça deles que eles vão fazer um festival lá na Paraíba, porque o Nordeste não tem nenhum festival de Super 8, então eles estão encampando a briga aí. Estou achando divertido. Tem uma coisa, essa questão dos formatos, das bitolas, isso sempre foi uma discussão interessante até meados dos anos 2000, porque a gente fazia cinema Super 8 e o pessoal perguntava por que a gente fazia cinema Super 8. A gente dizia isso, porque a gente não tem dinheiro para fazer em 35mm, era essa a realidade, né? E também é assim, hoje eu acho que as pessoas, às vezes, não se dão conta da situação propícia que elas têm para fazer cinema, né? Então, cinema, como qualquer outra área, você precisa treinar bastante para as coisas ficarem boas, né? A arte, ela é uma incógnita, ela pode... às vezes, aquilo que você faz na primeira vez fica muito melhor do que se você ficar tentando fazer outras vezes, mas... Eu estava semana assistindo um documentário sobre guitarras e guitarristas e na verdade, assim, quando a gente está falando de coisa técnica, e o cinema tem um peso muito forte nisso, quanto mais você treinar, a tendência é ficar melhor, né? Então, às vezes a gente vê pessoas falando hoje de ter projetos de longa-metragem, sendo que nunca fizeram nada na vida. Eu acho que isso é um pouco temerário, porque custa ainda muito caro, né? Claro que podem ter as exceções,
mas e sei que eu posso ser criticado por esse tipo de pensamento, mas Londrina, no geral, para chegar, fazer o que está fazendo hoje, para ter essas coisas, as pessoas aqui fizeram muito, né? O Grota fez muita coisa. Então, a gente precisava criar degraus nisso, né? Sabe? Dar condições para as pessoas experimentarem, porque às vezes parece que é 8 ou 80, ou você ganha um edital de 50, 100 mil para fazer um curta, ou você não tem nada, né? Então a gente precisava criar a condição das pessoas poderem treinar. Se é uma escola, se é uma outra conformação, isso eu já não tenho isso pensado. Mas eu acho que a música é um grande exemplo, né? Assim, as pessoas treinam muito, né? Ensaiam muito e o cinema não pode ser diferente, né? Acho que não tem. Eu não conheço nada que você faça 2 vezes, faça a segunda vez e provavelmente, na maior parte dos casos, a segunda vez fica melhor do que a primeira, né? Então, claro, você vai fazer um documentário, às vezes você está fazendo de uma situação, né, que está acontecendo naquele momento, não tem como treinar, não tem como fazer mais uma segunda vez, né? São instantes que é aquilo e pronto. Mas, no mais, eu acho que a gente precisava tentar treinar um pouco mais para poder fazer filmes melhores e por aí vai, né? Refletir um pouco mais sobre os filmes que a gente faz. A gente tem hoje uma narrativa de que qualquer pessoa pode fazer cinema. Eu acho que sim, isso é bom, mas deveria ser assim, qualquer pessoa que esteja preparada, né? Minimamente preparada, porque assim, faz parte da atividade, de qualquer atividade artística, especialmente uma atividade que conta com peso técnico, como conta, né, a questão do cinema. Então, o Super 8 ele nos dava essa segurança do experimentar, do aprender, do treinar, né? Então, foram feitos vários filmes. O vídeo dá essa situação hoje. Eu acho que a coisa do ligar uma câmera de vídeo e deixar gravando, né, que hoje em dia muita gente faz isso, ela acaba tirando uma graça que tinha no cinema, que era aquela coisa de você pensar muito sobre um plano, ensaiar muito um plano, para depois você falar assim, rodando, né? Então, ação, né, e por aí vai. Então, é isso que eu acho que... E quando a gente olha para pessoas que tiveram ali várias produções, né, passaram por vários processos, a gente consegue ver uma diferença comparado com aqueles que, sei lá, está na primeira... Né? Então, também, da nossa parte, cabe dar um certo choque de realidade assim, para as pessoas. A gente vai para alguns festivais de cinema hoje, vê lá umas produções em vídeo, que você fala assim, puxa vida, é legal dar um incentivo para quem fez, mas também precisa dar um pouco a noção da realidade, né? Esses filmes, tanto dele quanto dessa fase inicial aí, que foi produzido experimental, Super 8, aqui em Londrina, eles estão em algum lugar? Ou estão dispersos? Olha, assim, o trabalho que eu fiz ele foi um primeiro, e a gente costuma, normalmente em trabalhos acadêmicos, né, sempre dizer assim, isso aqui é uma parte para outras pessoas continuarem, para refletir, criticar. Então, o que aconteceu? O Dude Hara, a família tinha feito a doação para o Museu Histórico de Londrina, que, por sua vez, mandou para a Cinemateca Brasileira. Já o do Vicentini estava com a família, né? Acho que até o Grota tem informações mais recentes aí sobre o acervo do Vicentini. O do Lorenzo Esquerdo, eu não tenho informação. Estava com a família, porque é assim, a arte ela tem aquela coisa de ser quase um hobby para muitos desses. Ou, por conta da sociedade, eles olhavam como um hobby. Eram médicos, tinham outras profissões. Então, isso ficou guardado junto com outras coisas de relíquias deles, assim, né? Então, a família nunca se tratou como uma coisa diferenciada. Olha, isso é o acervo cinematográfico do seu pai, do seu avô, tem que estar numa prateleira especial, precisamos encontrar o lugar adequado para deixar isso, sabe? Não foi feito esse tratamento, né? Londrina não tem nenhuma instituição de salvaguarda de película ou... Em Londrina, não. 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 Tem um museu, né, que
filmes são doados para lá, eles têm coisas em filmes que vão para além do acervo de Rara, mas eu nem sei te dizer exatamente qual é o acervo que tem hoje lá de imagens de filmes e quais os formatos, mas eu sei que eles recebem, e o que eles recebem eles procuram guardar dentro das condições que eles têm. O museu é um espaço que eu considero bem estruturado, eles têm salas acondicionadas, né, assim, tal, então eles têm uma condição de temperatura, vamos dizer assim, de guardar. Mas eu também não sei qual é o conhecimento técnico que se tem lá para fazer o devido manipulação desse material, tratamento, se precisar, né? Eles são bastante... Eu acho que assim todo mundo conhece a condição da UEL, né, das universidades públicas, então o que eu posso dizer é que o pessoal é bastante empenhado em procurar as melhores soluções para resolver esses problemas. Mas nós não temos especificamente nenhuma instância aqui em Londrina de preservar esses filmes. E aí, acho assim, né, vale até para as coisas feitas, por exemplo, o acervo da Quinopus, né, o acervo da Mostra de Cinema, o Festival Quinoarte, porque o festival a gente recebia, né, as cópias dos filmes. Então, como é que isso está? É difícil, essa é uma questão um pouco difícil, porque também, quando você recebe o recurso para produzir um filme, você não recebe o recurso para preservar o filme. E custa, né? Custa ter um espaço, custa ter, né, uma série de situações. Então, também, agora, a gente tem até a Ancine, que obriga, a própria Secretaria do Audiovisual obriga você a depositar uma cópia na Cinemateca Brasileira, né, coisas do tipo. Mas a gente ainda tem que ter esse trabalho de buscar, saber o que tem, onde está, colocar. E também, assim, não adianta só colocar. O trabalho que eu estou fazendo sobre o filme do Ohara é assim... Eu fiz o meu doutorado foi sobre a transição da imagem analógica para a imagem digital. Porque, naquele momento, enquanto professor, as pessoas me diziam eu filme em vídeo, né, digital, filme em película. Naquele tempo ainda, o digital não tinha uma resolução tão profunda. Então, para decidir no que você ia fazer, tinha as questões de custo e tinha o que você ia filmar. Se você fosse fazer um filme que se passasse dentro dessa sala, captando, na maior parte do tempo, rostos em planos curtos, não fazia muita diferença sem vídeo ou sem película. Agora, se você fosse querer mostrar o pôr do sol da cidade, os landscapes, essas coisas aí, os planos abertos, multidão no calçadão, né? Então, película vai registrar isso melhor. Por quê? Porque ela tem maior definição de imagem, comparado ao vídeo que existia no início dos anos 2000. Era o mini DV, né? Então, era melhor. Hoje, isso já está mais ou menos equacionado. Você tem... A experiência é diferente, né? Você quer fazer um filme que está tratando de sonhos, de imaginário? Faz em película. Ele vai te entregar a coisa dos grãos ali, aquela instabilidade natural da emulsão, ela vai te entregar e vai gerar... Eu falei que o que me movia a fazer cinema era aquele efeito que causava. O filme vai fazer isso. Você pode usar o filtro que você quiser digital, que hoje tem todos esses... Você não vai ter o mesmo efeito, né? Então, depende muito do que você está fazendo. Você vai fazer um documentário, vai para o vídeo e pronto, acabou. Não vá se meter a fazer em película cinematográfica, que não é salvo exceções de temas aí, mas não seria o melhor caso. Então, o que eu acreditava? Que o digital ia melhorar, porque o grande problema dos filmes, quando eles vão decompondo, e todos os filmes, por mais que você coloque no melhor lugar, nas melhores condições de preservação, ele vai deteriorando. Ele é um analógico, tem lá a emulsão, chegam os fungos e vão comendo, vai descorando, enfim, alguma depreciação vai acontecendo, né? Só que eu acreditava que o digital ia evoluir tanto que poderia recuperar isso. Por exemplo, sei lá, você tem um fotograma que se perdeu. Você poderia, por meio de técnicas de animação, desenhar aquela diferença entre o fotograma A e o fotograma C, por exemplo, né? Você não tem mais o B, você poderia reconstituir. Em 2003, 2004, eu falava que isso poderia ser feito por técnicas de animação. Hoje em dia, a inteligência artificial já faz isso, né? Então, existe também o outro lado, que muitos filmes
eles não tinham uma boa qualidade de som, porque o equipamento da época não dispunha disso, né? Não que ele não quisesse ter isso. Então, você pegar um filme antigo, vai lá e dar um tratamento bom de som para ele, eu acho que isso é justo, isso não é interferir na obra, né? Porque o grande problema, quando a gente entra nesse cenário da restauração, né, é o grau de interferência sobre a obra, né? Tanto é que, por exemplo, existe uma discussão muito interessante do pessoal de preservação, né, em obra de arte, principalmente aquelas que, de alguma forma, sofreram algum dano durante o período de guerra, né? Tem um tiro de canhão atravessou, e aí? A gente preserva esse buraco do tiro de canhão ou a gente tenta recuperar o que estava antes, né? As duas coisas são importantes. Então, o que eu dizia já na tese em 2004 é que o que é importante é assim, você pode fazer ajustes, você pode interferir, desde que isso esteja, nem que seja no final do filme, depois dos créditos, escrito quais alterações foram feitas, né? Porque o problema é alterar e não dizer que foi alterado, e vender como se fosse a obra original, né? Nós restauramos. Então, é por isso que eu gosto de usar uma expressão chamada remasterização. E eu aprendi isso até com os gringos, porque quantos filmes de cineastas famosos, do Kubrick, né, que foram, quando teve lá aquela coisa dos DVDs, Blu-ray, falava, versão remasterizada. Então, foi feita uma nova matriz, se usou a tecnologia que havia à disposição e se fez uma nova matriz. Então, o que eu estou fazendo em cima de 4 filmes curtos do Dihara é uma remasterização. Eu estou utilizando ferramentas de machine learning, inteligência artificial, para pegar a imagem que está lá numa resolução de 480 para levar para 2K, né? Porque também, na hora que a gente abre aquelas imagens, elas ficam muito estouradas, perde a definição, enfim, tem uma... E aí tem coisas que, por exemplo, hoje a gente está vivendo um momento onde, na IA, um dos grandes atrativos são essas ferramentas de geração de imagem a partir de texto. São imagens que são ferramentas que, às vezes, você dá um texto, uma imagem, e você pede para ela complementar uma parte da imagem. E também algoritmos de melhoria de face, né? Então, por exemplo, eu cheguei a testar um algoritmo de melhoria de face numa imagem que estava em close e não ficou bom, sabe? Ela altera, porque esses algoritmos que a gente tem aí, eles são feitos a partir de um modelo que usou um banco de imagens, né? Um conjunto, a gente chama de conjunto de dados. E se esse conjunto de dados não tinha nenhuma foto dessa pessoa de anos anteriores, de nada, então ela não tem ela vai trazer outras referências, ela vai complementar aquele rosto, ela vai melhorar aquele rosto baseado naquele conjunto de fotos que ela tinha lá, né? Então, por exemplo, eu preferi ficar com a imagem mais esmaecida dos rostos, sem tanta definição, do que interferir usando, né, a inteligência artificial. Então, deu para manter, acho que chegou a ver, né, aquele filme do Londrina Marília, do ônibus. Então, é isso. Então, o problema é quando você vai lidar com esse material de arquivo, você precisa ter ali uma situação de crítica ética é super importante, né? Porque, por exemplo, essa ferramenta, ela pegou o Arthur Thomas e deixou ele com olhos azuis, sabe? Talvez ele tivesse olhos azuis, mas eu não sei. Eu não consigo, e talvez a ferramenta seja tão boa que ela percebe alguns detalhes porque é uma foto, a original é uma foto muito boa em preto e branco, mas ela foi colorizar e colocou ele com olhos azuis. Eu não tenho elemento suficiente para dizer se ele era ou não. Então, nesse caso, eu prefiro descartar a ferramenta e ficar com o que estava, porque daquela informação eu estou pegando de uma fonte confiável. É a foto que o museu distribui como sendo foto do Mr. Thomas, né? Do Mr. Arthur Thomas. Então, a gente se depara muitas vezes com esse tipo de situação, de dizer assim, vou interferir aqui, não vou, porque hoje, com o IA, você faz quase tudo, né? O negócio está bem avançado.
Então, são 4 filmes. Os 4 filmes que eu estou trabalhando, um é um trecho curto, que é um ônibus que está estacionado. Ele tem os dizeres que é a linha Marília-Londrina sem baldeação. Passa por Assis, né? Sim, então está tudo escrito. Está escrito lá, Vila 1º de Maio, no ônibus, Laranjeiras, sabe? É bem interessante. Parece o motorista sentado à direção, a câmera pega do lado de fora, mostra ele depois em cima entregando uma caixa que seria a bagagem de alguém que está no chão. Então dura 58 segundos. Mas eu até fiz isso em homenagem ao Grota, que é de Marília, o Operário também é de Marília, né? A participação dos marilienses aqui na produção. Então, recortei esse filme, peguei dali por conta disso. Também tem um filme que é da inauguração dos Correios, aqui do lado, né? Em 1949, se não me falha a memória. Nesse filme tem a casa do Arthur Thomas ficava na Avenida São Paulo, ali, do lado do bosque. E o bosque era quase como se fosse o jardim da casa dele. E o bosque não é essa floresta que a gente vê hoje, sabe? O desmatamento, na época, atingiu ali aquela área também. Ela ficou preservada como um bosque, mas ela não era densada, sabe? Era assim, tinha as calçadas no meio, os cachorrinhos brincavam, isso na década de 40, né? E aí tem ele saindo, caminhando, fumando o seu cigarro. Então está lá o Arthur Thomas. Tem aí a saída de uma missa das 10 da catedral, aquela catedral anterior, né? Então tem isso. Aí ele vai pela Avenida Paraná, tem a Pernambucanas e tudo mais. Tudo isso 1949. Aí depois tem um outro filme que é um desfile de 7 de setembro na Avenida Paraná. Então aí tem o Major Miguel Blasi, sabe esses nomes de ruas que a gente vê por aqui? Tem uma boa parte deles que estão nesses filmes. E tem um último que é um filme que aí foi para fazer uma referência à colônia japonesa, né? Que é o Ujihara chegando com o seu carro numa chácara, sendo recebido por um grupo de japoneses, 2 homens, 4 mulheres, as mulheres todas de kimono, todos japoneses de kimono. Aí ele vai e entra com eles e lá depois vai ter uma churrascada. E o carro que esse Ujihara andava nas ruas de Londrina é sensacional, né? É um carro da década de 40. E na lateral estava escrito assim, começa da porta do motorista para trás, está escrito assim, H, né, de Ricoma, ponto, Ujihara. Embaixo dessa parte, na porta ainda dele, está lá tel.522, que era o número de telefone dele na época, e atrás, acompanhando o Ujihara, estava assim, o único propagandista de terras do norte do Paraná, sabe? Primeiro e único, alguma coisa assim, porque ele de fato foi, né? Então, são imagens em movimento, né? Elas têm algumas quebras de fotograma, que eu estou resolvendo isso com esses algoritmos de ampliar o número de fotogramas por segundo, né? Passando a 60 fps, e está dando um efeito bem interessante. Eu queria falar para o Flávio, você falou do Cefet lá, eu lembro dessa história, eu estudei lá, 90 e 91. E aí a gente falava que tinha tido esse espaço, né? O pessoal fazia filme, mas ninguém sabia te informar onde era, os alunos. Então virou meio uma lenda, assim, te perguntava, pô, a gente queria ver os filmes, não tem aqui. Ninguém sabia. Depois o Severo me falou que não, realmente tinha lá no Cefet, mas pra você ver, isso aconteceu, acho que fechou em 83, eu acho, né? E aí, 90, já ninguém sabia onde estavam os filmes. Então, eu não sei como que... Foi bem difícil localizar esses filmes dentro do Toninho, teve que falar com pessoas. Isso. A gente teve acesso, boa parte deles é o telechinelei, né? Não é bem longe de qualquer coisa, assim, é só um registro digital do que foi. Mas eu gostaria muito de conseguir fazer uma digitalização razoável, ainda mais porque tem essa ligação com a Embrafilme, tem essa ligação com o Ministério da Educação, então são filmes didáticos, efetivamente, tem essa pegada educacional, então eu acho que dá para pensar muita coisa a respeito, mas é difícil convencer as pessoas que estão à frente da instituição de que é importante isso, não sei. Por quê? Tudo guardado no Cefet. E posso dizer, eu passei alguns deles e bandas magnéticas dançando na hora da projeção, ou seja, não estão nas melhores condições. Não estão ruins,
mas não estão nas condições boas de preservação. Dentro da pergunta que você tinha feito para o Caio, se tem uma instituição em Londrina que cuida da preservação, o Museu Histórico tem, né, alguns filmes lá, até do Orlando Vicentini, eu entreguei alguns objetos pessoais, lá câmeras, alguns negativos também, mas eles não têm esse material adequado para poder, né, preservar a vida da película ali, ou também para telecinar profissionalmente. Teria que fazer uma parceria com a Cinemateca Brasileira. Municipal. Na verdade, é ligado à UEL, né? Só que são poucos funcionários, cada vez mais. Assim, é gigante, tem 3 andares, assim, tal, era a antiga estação ferroviária. Só que cada vez tem menos funcionários concursados, né? Que diminuem os recursos do Estado para o museu. Então a situação é complicada, assim. Mas eu entendo também que o MIS, sendo uma entidade estadual, né, o Museu de Imagem do Sul do Paraná, que muita gente nem sabe que existe o MIS do Paraná, né? Deveria ser responsável também pelos filmes do interior, também, não só ficar nos filmes de Curitiba, né? Eu não tenho dúvida disso. Porque acontece que o MIS só funciona para Curitiba, assim como 99% dos museus do Paraná só funcionam para Curitiba, só também. Né? Tem então, isso, eu acho que é uma questão a se discutir. Inclusive, é importante fazer esse tipo de intercâmbio para pensar políticas públicas, principalmente uma questão que para a gente é muito cara, que é a preservação, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o MIS está com uma rachadura gigantesca. Vixe, não sabia. Mas há boas perspectivas por conta desse desastre, quase desastre. Assim, o prédio pode cair, prédio histórico, efetivamente. Mas o MIS está retomando uma área que era do MIS, que sempre foi do MIS, que estava com a Polícia Civil, e tem um projeto de ampliar e ter condições bem melhores. Mas um tipo de questão mais próxima que a gente podia fazer é uma formação continuada para os funcionários, né, de preservação, técnicas, outras coisas, eu acho que é possível, não sei. Com certeza. Num primeiro momento, né? Mas é aquela coisa, né? O MIS ficou 10 anos fechado e agora existe essa possibilidade de realmente ampliar, mas também vai levar quanto tempo isso? Eu sei que é complicado. Sim. Eu acho que um caminho bom que pode ser feito em Londrina, que é mais barato também, era criar talvez um canal no YouTube, a partir da questão da Samantha, às vezes tentar postar aquilo que pode ser divulgado já com direitos livres, né? Até para a população ter acesso ao que foi filmado na cidade, e daí tentar fazer uma parceria com o poder público, não sei. Ou, por exemplo, a própria Quinoarte, que é um instituto sem fins lucrativos, ligado ao cinema na cidade, tem um canal que a gente possa acessar. Os filmes do Odihara, que o Caio tinha restaurado lá em 2006, né? Até 2009, né? O projeto que durou alguns anos, né? Está no museu, mas daí, realmente, igual a Samantha perguntou, quem quiser assistir ao que o Caio restaurou, tem que ir lá solicitar pessoalmente, né? Não precisa, né? Poderia ser mais fácil estar digitalizado. Eu entendo que tem os direitos do museu, tal, mas se for um próprio canal do Museu Histórico no YouTube, não teria problema, né? Também. Então, é um caminho. E daí entrar do Orlando Vicentini, entrar do Lourenço Esquerdo, toda essa galera que produziu o Super 8, né? Sim, e até produção recente, né? Por exemplo, o Operário dirigiu um curto em 2001. Eu lembro que eu era repórter da Folha. Um mini DV, né, Operário? Sei lá. Eu nem sei como você tem esse filme hoje. Super VHS, Press. Daí a gente tem o Manequim 37, está telecinado em 420, sabe? VHS também é. O material que vai chegar depois para um futuro preservação realmente feito com qualidade técnica, quem começa é a própria população. Né? São as pessoas que detêm esses filmes. Né? Como armazenar ele, ou talvez uma primeira preservação, um primeiro ensinamento técnico era mostrar a população como cuidar desses filmes, né? Identificar que tem algo histórico dentro da casa. Você está dizendo as produções caseiras em Super 8? Daí que começa, né? A primeira preservação é de como você armazena esse filme. Né? Eu lembro, por exemplo, nós fizemos, né, de uma maneira tosca, como você falou, essa preservação do filme de fita VHS do Odihara. Eu tinha uma placa em casa e a gente digitalizou aquela imagem que se perderam. Foi digitalizada. Eu acho que no YouTube tem também umas que a Rede Massa, talvez, que a antiga Diversidade telecinou, né, Caio? No YouTube tem uns vídeos do Odihara lá. Então, tem uns que eu não sei de onde vem. O que o Operário está falando, porque, assim, em 2004, eu disse que a família do Odihara doou os filmes para o museu, que, por sua vez, mandou para a Cinemateca Brasileira. Essa doação da família foi, acho que no final de 79.
Aí a Cinemateca Brasileira, o museu mandou para a Cinemateca Brasileira no início dos anos 80. A Cinemateca fez uma análise desses filmes. Eram cerca de quase 10 horas de material. E nessa primeira análise, mais ou menos 1/3 do material já foi dito que não era possível de ser projetado. Então, como não se tinha não se sabe o quanto estava comprometido, mas também não se considerava uma situação de, no futuro, poder, né, se recuperar alguma coisa, se reconstruir. Então, o que o museu falou, esse 1/3 a gente pode devolver para vocês, vocês recortam os fotogramas que estão bons e transformam em fotografia. Né? Foi isso que foi feito. E esses 2/3 que está aqui, fiquem tanto para passar para a gente digitalizar eles e, enfim, manter cuidado aqui. E aí foi feito, em 84, 2 fitas VHS. Foram produzidas lá pela Cinemateca Brasileira e mandadas para cá. E essas fitas VHS que chegaram para cá, chegaram naquele formato Extended Play, né? Que já não, né? Para vocês terem uma ideia, é assim, hoje a gente fala em 1080 linhas de resolução no Full HD, né? Aí você tem a televisão analógica, a televisão digital, que é 720 linha progressivo. O DVD é mais ou menos 480. E o VHS é tipo 240. Tá? Então, imagina quanto vai esticando a imagem para chegar num padrão que a gente está acostumado de ver filme, televisão, os filmes da Netflix, aí, pelo menos 1080. Né? Então, aí o que aconteceu? Essa que estava em VHS, o Peraro tinha lá um equipamento, falou, vamos digitalizar. Aí ele digitalizou. E aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Filmes que estavam na VHS já deixaram de existir também. Sabe? Então, por exemplo, do 100% do Ujihara, imagino hoje que o que ainda está passível de rodar seja 1/3. Né? Por exemplo, o Ujihara fez a primeira imagem de Londrina em 32, mas não existe esse filme, não existe mais nenhum filme da década de 30. Vai ter alguma coisa, se não me engano, acho que esses de 49 são os mais antigos. Não me lembro se tem um ou outro lá de 42, né? Mas são filmes antigos. E o que a gente está falando de Ujihara, o que ele filmou? Ele filmou assim, olha, a inauguração da rodoviária, a inauguração do Jockey Club, a inauguração dos Correios, a inauguração... Esses eventos assim ele foi inaugurando, foi registrando. Muita coisa cívica. Ele registrou também a rotina dos japoneses no norte do Paraná. Então, aqueles jogos que os japoneses faziam antes, de atletismo, de luta entre japoneses, ele registrou muita coisa disso. Música, apresentações musicais dos japoneses ali, onde era o Grêmio Literário e Recreativo Londrinense, né? Hoje é uma igreja aqui na Alameda. Então, esse é o material que esse cara fez. Ele fez de 30 até 62, tudo feito com uma câmera de 16mm, nada tem som. Ele filmou isso provavelmente a 18 ou 16 quadros por segundo, como não era sem som. Então, a gente tem uma versão passada para vídeo, que aí fica todo mundo andando rapidinho. Né? E aí, esse material tem hoje... Eu, em 2004, quando fazia a tese, também consegui aprovar um projeto no Promic e consegui recuperar desses títulos deles uns 10, 12 títulos. Até foi mais do que o pessoal... Foi feito na Labucine, no Rio de Janeiro, pelo Chico Moreira. E o pessoal da Labucine sensibilizado, porque eles não conseguiram também fazer o trabalho no tempo que tinha que fazer. Né? Demoraram mais. Eu tive que pedir prorrogação aqui e tudo mais. E aí, eles sensibilizados com a situação, porque o que eu fiz? Na hora de tirar da Cinemateca Brasileira, eu tirei mais do que aquilo que o dinheiro dava para pagar para fazer lá na Labo. Né? E até para que eles pudessem, na Labo, avaliar o que era melhor mexer, e aí definir o que faria. E a Silvia, agora eu esqueci o sobrenome dela, que é a dona da Labucine, ela falou assim, não, olha, diante de tudo que aconteceu, fez uma carta, porque eu falei para ela, eu preciso mostrar isso lá em Londrina, que estão achando que sou eu que estou enrolando. Nessa época eu já morava no Rio, eu trabalhava para a Programadora Brasil, que era um projeto de cinema brasileiro do governo federal. Eu trabalhava a minha base era o CTAV.
Então eu falei, ó, preciso mandar alguma coisa lá para Londrina, porque eles devem achar que eu sumi com esses filmes. E aí ela escreveu uma carta se comprometendo a recuperar tudo que estava lá. E eles fizeram. Então foram, acho que eu imagino que chegou a uns 12 filmes mais ou menos. Eu tenho esse dado, mas não tenho de Dava cabeça. 1h30, mais ou menos, né? Eu acho que deu mais ou menos 1h30 de E o material. diário ao todo filmou umas 10 horas. 10 horas. Ao longo da vida, né? É. Tá. E daí agora você está restaurando quantos minutos? Cara, dá uns 12 minutos, 10, 12 minutos. Tá. Porque a ideia foi com uma bolsa de... Pra vocês terem uma ideia, isso que foi feito lá em 2004 foi um projeto de 40, quase 50 mil. Acho que era 50 mil, naquela época teve um corte, ficou por 40. E hoje, com uma bolsa de 40, tentei mexer nisso. Só que o problema é que a gente está justamente no momento de muita mudança da tecnologia, né? Você vê, o Midjourney estreou, se eu não me engano, em setembro, o ChatGPT tinha estreado um mês antes, tudo isso está mudando muito rápido. E as soluções que eles conseguem são muito interessantes, mas tem que ter essa questão da ética ali, né? E de ver como isso cabe. E muitas dessas ferramentas que são criadas, elas estão no estado de algoritmo, ela não está no estado de software que você pega, bota para executar, né? Então, é muita experimentação. Experimental. Então, o recurso da bolsa foi para ficar testando muita coisa. Eu testei, eu acho que uns 150 algoritmos no todo aí nesse tempo. E é assim, porque um filme, por exemplo, quais são os problemas que um filme como esse tinha? Ele tinha a questão da flicagem, ele tinha a questão da situação ele era entrelaçado, né? Como ele foi passado para o formato de vídeo, ele não ficou quando a gente fala aí nesse 720p, quer dizer progressivo. É uma forma de codificação da imagem. A linha, eles vêm tudo junto. No jeito que era feito antigamente vídeo, o vídeo ele era composto de uma linha aqui, outra aqui, sabe? Então, e isso era chamado de entrelaçado. Então, você precisa, para fazer os processos de hoje, tirar esse entrelaçamento, porque quando isso vai para o digital, ele fica um negócio meio serrilhadinho. Se vocês verem imagens antigas, serrilhadinha é esse entrelaçamento, né? Então, você tem que tirar o entrelaçado, depois tem que tirar a flicagem, depois tem que passar uma coisa para tirar ruídos da imagem, aí depois tem que tirar os riscos, depois tem um batimento que fica lá. Então, são vários processos, e você precisa também ir experimentando para ver qual é a ordem desses processos, né? Então, tem situações de super ou subexposição, que hoje em dia alguns algoritmos acabam criando uma certa correção nisso. Para isso, você precisa separar sequências de cena, né? Então, muitas vezes, o trabalho, os algoritmos vão ler um filme, eles não tratam como um vídeo que está passando, eles vão tratando como uma fotografia depois da outra. Então, em muitos casos, para fazer o tratamento, você tem que converter isso, tem que pegar e converter nas fotografias. Então, sei lá, eu estava fazendo as contas, no conjunto dos filmes que eu peguei para mexer agora, são quase 30 mil fotogramas, né? Então, tem processo que mesmo o algoritmo leva 12 horas para fazer. Eu me lembro de uma experiência que eu fiz você falou do Satoru So, eu colorizei o Satoru So, né? Para ver como ficava. Quando deu certo fazer, foram 12 horas para colorizar 15 minutos. Né? Isso usando já uma GPU razoável. Né? Então é isso, assim, sabe? É tentativa e erro para se chegar numa coisa que ainda não é o final. É só para dizer, ó, dá para fazer, não precisa jogar fora. Né? A ideia também de pegar esse material que o Peraro fez, porque eu fui procurar, esses 4 filmes são filmes que não tem mais em película. São os filmes que estão dentro desse material que o Peraro digitalizou em 2004 e que os originais também se perderam. Né? Então, a melhor matriz existente era esse material que ele fez. Né? E graças ao São Guilherme aí, a gente tem isso. Né? Então, isso era para mostrar que, mesmo diante de um negócio totalmente sei lá, amador, ou uma fonte bem rudimentar, é possível hoje fazer isso virar um negócio em 2K, né, que é uma resolução bem alta. Né? E você chegou a ver, o resultado fica... Né? Sim, fica bom. Então, foi isso. Eu até não trouxe aqui hoje, senão teria trazido. Fica para uma próxima. Um debate só do Jara, né? Na verdade, eu preciso, porque o acervo,
quem tem os direitos é o Museu Histórico, né? Então eu preciso fazer essa primeira exposição pública disso, para além daquela lá que mostrei um filme, com o museu sendo o protagonista, né? Porque eles estão guardando isso. E aí, sabe, Rodrigo, eu acho que precisa achar um meio termo dessa questão de expor esses filmes, porque é impressionante como as pessoas não dão valor para esses processos de preservação, sabe? Não dão valor porque também não tem noção, né? Porque sim. assim, chega época de propaganda política, eleitoral, os caras vão pegar todos esses filmes antigos do município, usa tudo naqueles programas eleitorais e não paga um recurso para o Museu Histórico. Sabe? Então, por isso que quando fiz a versão, porque foi feita a restauração analógica em 16 milímetros dos filmes do Dihara, mas para entregar para a secretaria e comprovar que tinha feito, teve que ser transferido em vídeo. Cara, meti uma marca d'água gigantesca do Museu Histórico na capa. A prefeitura, se quiser usar aquele vídeo, não usa, entendeu? Né? Então, e ninguém vai usar aquilo numa publicidade, numa campanha eleitoral. Porque eu acho que tem que ter, né? Ou, no mínimo, dar o crédito. Mas a gente não tem uma cultura de dar crédito, né? A gente precisa trabalhar isso. Então, eu acho que precisa de uma discussão. Esses filmes têm que estar à disposição de tudo. Quanto mais gente vê, mais valoriza. Tinha que ter um programa nas escolas. Tudo isso tem que ter. Sim. Agora, a gente também tem que desenhar uma estratégia para fazer isso da melhor forma, para que não se banalize isso, né? Os filmes antigos são tão banalizados que tem gente que acha que é um charme ver aqueles filmes tudo riscado, assim, sabe? Aqueles riscos na tela. Não, aqueles filmes, quando a gente vê um filme riscado, é porque ele não foi bem cuidado, né? Aí o fator que levou a isso é outro. Mas um filme, eu fico impressionado quando a gente liga, por exemplo, um Telecine da vida e vê aqueles clássicos de Hollywood, cara, aquilo parece que foi filmado ontem, né? Esses filmes nossos aqui poderiam estar da mesma forma. E por que não? Por que a gente tem que achar bonito um filme riscado? Né? Não sei, eu tenho dificuldade em entender isso. Sim. Bom, várias questões, né, sobre restauro e tal. Você quer comentar alguma coisa, Flávio? Estou super curioso, inclusive. Muito. Eu gostaria de ver e falar a respeito depois com você. Até porque o Dihara, apesar de não ser um cara que se propunha a fazer cinema experimental, talvez assim, mas eu acho que como ele era muito incentivo, é muito interessante ver como que ele filma os eventos e tal. Dá pra gente depois desenvolver uma teoria sobre o estilo cinematográfico do Dihara e tal. Pessoal, então acho que a gente está chegando ao final, né, do Café com Quê. Queria agradecer a Samantha pela iniciativa de, né, fazer essa ponte também entre a produtora Equinópolis, aqui o Espaço Vila Rica, né, que é um espaço também que era dos anos 60 de Londrina e foi brilhantemente reformado e agora restaurado e uma nova vida pelo Rodrigo Fagundes, que está ali, que tem sido espaço parceiro nosso tanto nas exibições de filmes, cursos também. Uma sala linda, né? Uma sala linda de cinema, né? Você viu o filme ontem à noite, né? E com recursos próprios, né? E daí é legal também que eu acho que faz parte dessa memória afetiva do cinema de Londrina, não só das produções, como as salas de cinema, né? No caso do Vila Rica, é de 68, o Ouro Verde, de 52, né? São os dois cinemas de rua que existem hoje e são os mais antigos. E queria agradecer também você ter vindo, né, para cá, para falar um pouco dessa história do cinema Super 8 no Paraná. Você sabe que londrinense, geralmente, ele é muito vaidoso, ele não se sente parte fazendo o Paraná. Né? A gente sabe disso, mas... porque o Paraná é aquela coisa, é do Sul, República de Curitiba, uma coisa conservadora, tal. E o londrinense é um pouco mais marginal. Assim, tal. Por isso que eu fiz questão de falar que minha família é do litoral. É do litoral. Inclusive, se eu não me engano, a bandeira de Londrina não é vermelha? A vermelha, olha só, já tem o negócio da bandeira desde o começo. Então, mas então tem essa questão que a gente às vezes não se sente fazendo parte do Paraná por coisas históricas, mas a gente super respeita e gosta também de trocar essas ideias sobre o cinema que é feito lá, porque também teve algumas coproduções recentes, né? O Caio produziu um curta do Severo em 2003, recentemente também teve um longa rodada aqui em Londrina do Fábio Alon, sabe? Então, cada vez mais tem essas coproduções. O Sal da Terra a gente participou há 20 anos, né, 2003, então cada vez é mais frequente esse circuito Curitiba, Londrina, Maringá, Foz. O pessoal está se unindo, assim, acho que é um momento bem legal. Eu acho bacana. Acho legal esse intercâmbio. Né? Que todo mundo meio que, né? Sim. Mais as questões quando se fala geral, assim. Acho que uma coisa, só para complementar,
naquelas oficinas de Super 8 que foram feitas aqui há 25 anos atrás, o que aconteceu foi que, quando saiu a propaganda, a Folha de Londrina fez a matéria falando disso, a Gazeta também fez, e na semana ali eu recebi um e-mail, um contato telefônico do Paulo Munhoz e do Eloy Pires Ferreira. Na época eles eram presidente e vice-presidente da Associação Paranaense, era a AVEC, Associação de Vídeo e Cinema do Paraná, que era... No Brasil, a gente tem a ABD, que é a Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragista, e as seções estaduais vão tendo seus nomes. Aqui no Paraná é a AVEC, que existe até hoje. Então, eles entraram em contato, valorizaram o que a gente estava fazendo e vieram para cá. Na segunda, acho que quando foi da filmagem, não sei se foi na primeira ou na segunda, eles vieram para cá, né? Então, e eu guardo uma amizade com eles até hoje. Como o Grota falou, a gente trabalhou em filmes deles ali, fez outras ações junto, então sempre foi uma relação muito boa com o cinema de Curitiba, né? O cinema de Londrina com o cinema de Curitiba sempre foi muito boa. Verdade. E o festival que o Caio, né, o Operário e o Enares criaram, acabou se tornando hoje o festival mais antigo em atividade, né? Teve esse festival de Super 8 dos anos 70, né, que você comentou lá em Curitiba, que o Lourenço Esquerdo foi premiado, né? Você deve ter comentado e tal. E depois a Clorice Ferreira fez um festival curto em Curitiba também, que faleceu precocemente, sim, acho que poucas edições. E daí o de Londrina acaba sendo o mais antigo do Paraná. E o festival que vai ser agora de 10 a 19 de novembro, a 25ª edição. Sim, eu não vi a programação ainda, mas a questão da preservação pode entrar. Sim, até em 2003, aí, quando caiu a 5ª edição da mostra, ele me convidou para participar também da organização. Naquele momento teve uma oficina de Super 8, como o Super 8 foi importante para a cidade, né? Nessa oficina, daí 30 pessoas participaram, e tinha uma galera muito afim de fazer cinema. E daí o Caio falou assim, pô, Grota, tenta criar uma ONG, uma coisa para continuar a produção a partir de uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. E na época eu pensei a ideia de um instituto que atuasse em 4 áreas, que era produção, formação, exibição e preservação. Já desde o começo já. E daí se formou aqui no Arte, que completou 20 anos agora em julho e tal. E no começo, o primeiro filme que a gente ajudou assim, a preservar foi justamente Londrina 1959, do Vicentini, porque a gente ia fazer o Satoru So, e daí tinha uma grana que dava para telecinar o filme dele em 16. E daí a gente utilizou nisso e tal. Quase todo filme quando dá, a gente tenta, né, telecinar alguma coisa que possa ajudar. Porque quase todos os filmes que a gente fez históricos de Londrina entra alguma coisa de arquivo também. No caso do Haru Ohara, o Super 8, olha só que louco, eu não tinha pensado nisso, né? Mas tinha um Super 8 também do Haru, que o filho dele filmou o Haru várias vezes em Super 8, o Sunao Ohara. E só que estava com a família. E estava com o Saulo lá na Suíça. Daí eu falei assim, puta, Saulo, seria muito massa ter isso no filme, né? O Haru fotografando, filmado e tal. Daí a gente se encontrou uma vez no aeroporto, ele trouxe da Suíça e tal. Tinha conseguido telecinar, acho que lá na Suíça. Me passou, eu estava quase no corte final do filme, assim. Daí, entre nos momentos finais do filme, a gente viu o Haru Ohara mesmo, real, assim, tipo, fazendo as fotinhos e tal. Você lembra do filme, né? Então, aquilo é Super 8, cara. Eu lembrei também, tem um Super 8 no filme nosso, que foi interessado pela família e tal, e super ajudou também a contar a história do personagem, né? Então, é muito importante mesmo o que você está fazendo, né? Com certeza vão surgir cada vez filmes novos que você vai encontrar, eu acho. Tá, material de arquivo sempre é bacana, né? Sim. Você tem Super 8 dentro do filme 35, né? A gente, em 2000, foi feito em 35mm um filme aqui em Londrina chamado Cine Paixão. Foi o primeiro 35mm dessa nossa história. E no final do filme tem uma sequência que ela foi captada em Super 8. Isso partiu até de uma experiência, porque assim, quando a gente foi participar com os filmes que a gente fez na oficina do Sérgio, lá em Gramados, o cara falou, os filmes de vocês não parecem de Super 8, porque tinha narrativas comuns, assim, né, de histórias de filmes e tal. E não era experimental, né, eram exercícios de produção. E aí as pessoas sugeriram para a gente ampliar o filme para inscrever em festivais de 16mm. E a gente fez. E a gente mandou para os Estados Unidos, no mesmo laboratório que o Oliver Stone tinha feito ampliação de trechos de Super 8 do Assassinos por Natureza, né? E aí a gente ampliou, ficou boa a ampliação, participando de um monte de festivais Super 8, Festival de Brasília, a Mostra do Audiovisual Paulista, do Chiquinho, enfim, um monte de coisa. Então, a gente conseguia ter os filmes da gente circulando bastante. E isso sempre foi importante para
para atrair as pessoas para participarem desse processo da gente aqui, né? E a gente, assim, eu acho legal o Rodrigo falar da Quinoate, porque a gente também nunca se sentiu dono das coisas, sabe? Então, as coisas a gente não começa e acaba as coisas pela gente. A gente, às vezes, vai mudando a fase de vida e a gente vai vendo se tem outras pessoas que querem tocar, né? Então, por exemplo, Sessão Brasil, ele vai ser retomado agora. Teve um projeto que passou pelo Vila Rica, né? Vai se chamar Sessão Londrina. A ideia é seguir mais ou menos quase a mesma lógica, mas utilizando a participação dos representantes dos filmes a partir desse telão aqui, fazer os debates nessa sala, né, Rodrigo? E foi um projeto que passou agora na seleção, como é que chama ali? Etapa como é que é? Resultado preliminar da Lei Paulo Gustavo, né? Então, foi aprovado nessa etapa, vamos aguardar o resultado final, mas a gente pode ter o Sessão Brasil com o nome de Sessão Londrina, e reformatado para isso, né, uma participação via online, que hoje é muito, muito bacana. Então, a gente vai acontecendo. Acho que isso também é importante, né? Senão as coisas vão acabando. Você citou a Cloris, que o Festival de Curitiba acabou, né? Então, a gente vai fazendo dessa forma. Por isso, quem quiser ir assumir alguma bronca dessa daí e tocar para frente, é só falar com a gente, né, Rodrigo? Verdade, né? Caramba. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Tem que produzir, exibir, preservar, formar, por aí, né? Mas é isso, então, pessoal. É muito legal ter essa conversa também registrada, né? Agradecer novamente ao Rodrigo pela gravação também. Espero que a gente possa ter mais encontros assim também, mais parcerias entre o Sesc Cadeão e aqui o Espaço Vila Rica, né? E também do LAV, né? Que é como seria a melhor tradução? A Governança Audiovisual aqui de Londrina. E hoje é um dia, né, especial para a gente. Está passando agora um longa, Passagem Secreta, e daqui a pouco tem a estreia do Homem Crocodilo, né, que é o nosso novo longa aqui feito pela Quinópolis, aqui em Londrina. Então é isso, queria agradecer a presença de vocês, novamente ao Flávio e ao Caio pela participação e pela explanação, né, sobre a história do cinema no Paraná e em Londrina. E é isso, nos vemos daqui a pouco, então, na sessão do Crocodilo. Obrigado. Eu agradeço. Obrigado, Samanta. Obrigado.